Tem uma história que eu gosto muito, que na verdade é do Bnei Akiva, no gueto de Cracóvia, que dizem que todo sábado as pessoas do gueto iam para em volta da casa, porque era a única casa que as pessoas ainda cantavam e dançavam. Eu acho que isso quer dizer muito, assim, quando você consegue usar os afetos tristes para tirar a humanidade de alguém, para a pessoa achar que ela não tem o mesmo direito à diversão, ou ao entretenimento, ou à arte, e os jovens estavam falando, não, sem isso não vai dar, sabe? Sábado a gente vai se encontrar, e a gente vai conversar, e dançar, e cantar. E acabava que o gueto todo ia até lá, só para ficar perto daquela energia boa. Esses movimentos juvenis, eles não eram juvenis à toa. Eles eram juvenis também porque as grandes transformações, né, elas precisam de pessoas com disponibilidade, com disposição e com uma força de vontade que eu diria que não pode ser de jeito nenhum conservadora. E no momento que você tem que pagar suas contas, que você tem que sustentar a sua família, você acaba se tornando um pouco mais conservador. E os jovens, eles têm esse privilégio de poder não ser conservadores. Mas a pergunta interessante é por que o jovem também ele foi responsável pelas formas de resistência não armadas, né? Que aí eu acho que essa é uma pergunta que a gente responde principalmente observando as organizações que estavam inseridas nesse tipo de resistência, né? Não foram simplesmente jovens, foram organizações juvenis, né? Que eram muito bem estruturadas e que tinham objetivos claros, que faziam refeitórios coletivos, tinham suas próprias granjas e hortas para poder levar comida para os guetos também, que continuavam ensinando, educando, criando salas de aula clandestinas durante o período da ocupação nos guetos, né? Tem um texto do Bourdieu dos anos 80 que ele fala que, já muito criticado, que diz que a juventude é apenas uma palavra. E que, na verdade, a juventude é uma construção social que vem dessa luta entre uma geração mais jovem e uma geração mais velha. E aí, talvez sendo um pouco repetitivo aqui, a gente tentar tirar alguma coisa e tentar entender por que quando a gente fala em ativismo, e aí podemos generalizar agora, a gente necessariamente liga a juventude, seja a organizações juvenis, seja a movimentos sociais pautados por essas questões, ou até do ponto de vista individual. Você citou esse exemplo do Bourdieu, tem um outro teórico francês, um historiador chamado Cyril Nelly, que ele tem uma teoria sobre a geração, né? Ele, ao contrário da teoria convencional de que as gerações são a cada tantos anos se troca as gerações, ele argumenta, né? O ponto dele é que duas pessoas podem ser da mesma geração se um acontecimento histórico marcou a vida deles da mesma maneira, né? E aí é evidente que muitas vezes acontecimentos históricos eles marcam de maneiras diferentes e de maneira coletiva, grupos de faixa etária mais próximos. Mas é interessante a gente notar também que, apesar de que os grupos jovens eles se destacam pelo ativismo, principalmente o ativismo voluntário, muito mais que grupos mais velhos, eles, na maioria das vezes, também estão atuando com pessoas mais velhas, né? Porque, de alguma maneira, eles se identificam com esses pontos, com as pessoas. Então, eu acho que o ativismo jovem ele não é um ativismo isolado, né? Ele tem uma força diferente da que pessoas de uma faixa etária maior poderiam ter, mas ele não se isola. Ele fala, isso aqui é só para jovem, aqui só a gente faz isso e a gente não se importa com as pessoas mais velhas, né? Isso é o que acontece em geral. A gente pode encontrar alguns casos na história que
não obedecem a essa regra, né? Mas eu acho que isso é uma coisa interessante. Quando você é jovem, você está começando a construir a sua vida e começando a pensar como você quer viver, e é o momento que você começa a perceber que as decisões realmente te encaminham para lugares. O jovem não é, o jovem vai vir a ser. Eu acho que é um momento de muita construção e muita desconstrução também. Então é um momento que você tem... Outro dia mesmo, eu estava falando com os meus pais, eu falei, não, mas não vai ser esse mundo que eu vou viver. O que eu estou construindo é outra coisa, sabe? Eu justamente falei, o espaço que as mulheres vão ter daqui a 20 anos vai ser outro, e esse vai ser o mundo que eu vou estar construindo, não vai ser como a gente vive hoje. E é um pouco de pretensão também, né? Porque o jovem também acha que ele vai mudar o mundo. E, assim, eu acho que é muito dessa construção, essa necessidade de criar algo também, e poder focar nisso, né? Eu penso muito no início do movimento Halluciano, dos jovens falando, não, a gente não vai viver num state ou numa comunidade fechada, rural, não, a gente vai criar o nosso e vai ser assim. E foram para lá e criaram. A juventude, ela tá olhando para o momento atual e para a história recente, para a história um pouco mais antiga, e está criando uma memória coletiva nova. Então, de repente, ela pode se revoltar, do mesmo que a Rebeca falou, né, que o mundo que eu vou viver no futuro, ele vai ser diferente desse. Porque ela está fazendo uma leitura da história, né? A memória que ela está sustentando sobre as coisas que aconteceram, o exemplo dela foi o papel da mulher, é de que até agora, né, a mulher ela teve um papel reprimido, né, e que o futuro não pode ser esse. Então, essa é a leitura que ela faz da história. E talvez pessoas mais velhas não consigam fazer essa leitura porque elas estão, e aí eu posso usar perfeitamente a teoria do Bourdieu para isso, estão inseridos nesse hábito, né, reproduzindo essas estruturas estruturantes e não conseguem enxergar um pouco, não conseguem construir uma narrativa de problematização dessa situação. A ocupação das escolas das escolas públicas que aconteceu em 2016. Aquilo influenciou tanto a juventude das escolas públicas quanto das escolas particulares. Quem estava verdadeiramente militando naquela causa eram os alunos das escolas que estavam dormindo na própria escola. Mas aquilo ativou toda a juventude e a juventude se ativou por isso também. Hoje estamos mostrando com todas as nossas atitudes que temos pauta sim, que buscamos o que queremos e que só iremos desocupar as escolas quando todos os nossas escolhas, todos os nossos princípios forem cumpridos. Com os professores fazendo greve e os alunos indo para casa, para eles tanto faz, essa é a realidade. Mas a partir do momento que o aluno começa a ir para a rua e para a rua, a partir do momento que o aluno começa a ocupar os seus colégios, os colégios sucateados, esse movimento de luta política começa a ter uma maior visibilidade, começa a dar ênfase. E a partir disso o governo se sente pressionado. Eu li há algum tempo atrás uma frase do Sorge, que ele fala que na internet não tem uma bala de prata que resolve tudo, que o ativismo digital ele reproduz velhas formas de ativismo e também cria novas formas. É o que o mundo está chamando agora de cyberativismo. Sem dúvida, o ativismo virtual ele tem um espaço considerável na sociedade atualmente, né? Ele guiou a revolução, né, a derrubada do poder no Egito há 7 anos atrás. Né, as pessoas foram para a praça para protestar por causa de chamados no Facebook. Então isso claramente influencia. Eu acho que a gente vê cada vez mais as redes sociais, né, não só o computador, mas os celulares, qualquer outro artefato que vai aparecer, que usa a internet, é fundamental para qualquer tipo de ativismo. Por meio do WhatsApp e do Facebook circulam notícias, circulam opiniões, circulam memes, circulam fake news, circulam um monte de maneiras de fazer campanha política, de ser ativo, de você vender o teu peixe, de você defender a tua bandeira. Isso é uma coisa que é inegável, que não tem como alguém contestar, que a juventude está à frente dessa forma de ativismo, porque a juventude claramente quem melhor domina os recursos tecnológicos sempre, né? A adaptabilidade da juventude com novas formas de comunicação, ela é claramente maior do que a das pessoas mais velhas.
Então, e a própria linguagem que a gente vê, né, do que estava rolando pelas redes sociais na época de eleições, também na época de não eleições, né? É uma linguagem que muitas vezes é muito jovem e a gente tem que às vezes se adaptar, né? Eu às vezes penso que o meu vocabulário, eu não tenho mais a mesma linguagem que as pessoas de 18 anos, né? E eu às vezes tenho que me adaptar, tenho que tentar entender não só os termos, né, que estão sendo usados, mas a velocidade com a qual se propaga as ideias, a maneira e a forma, né? Tudo isso é novidade. Eu acho que para usar a internet como um meio de ativismo, para além de informação, você tem que pensar no que você quer construir. Porque a internet é muito rápida. Um story tem 15 segundos e dura 24 horas. E você se sente um contato direto com a pessoa, mas no dia seguinte você já nem lembra, já nem fez mais. Então, eu acho que a internet ela faz parte do nosso cotidiano. E aí, se o ativismo fizer parte do nosso cotidiano, ele também tem que estar na internet. Mas eu acho complicado construir algo a partir da internet pela questão da presença. Eu acho que ajuda em muitos pontos: informação, empoderamento, acolhimento. Muitas coisas você consegue encontrar na internet, mas contato é uma presença ausente. E eu acho isso grave, porque a nossa geração, ao mesmo tempo que tem toda essa relação com tecnologia, internet e tal, também é uma geração de muito isolamento, de muitos adolescentes extremamente medicados ou com muitos casos psíquicos desde muito cedo. Então acho que isso também faz parte e a gente não pode ser inconsequente no uso da internet. Tem que pensar que tudo isso está junto. Existe um ativismo de rede, okay? E a gente vê, no momento que eu hoje atuo, o ativismo de rede, ele seja uma das principais formas de ativismo, né? As pessoas se sentem exigidas a se posicionar na internet, a postar uma coisa no Facebook, né? A mostrar qual é a nossa posição, né? Por meio das redes sociais. Eu prefiro não definir se fulano é um ativista ou um militante, mas no momento que você está expressando a sua opinião para público, você quer que um público extenso, amplo de pessoas leia o que você está escrevendo, okay? Você acha que isso pode mudar o pensamento das pessoas e dessa maneira elas mudarem a sua própria postura, eu acho que você no momento está sendo um ativista por alguma causa. Eu não estou fazendo juízo de valor, se é bom, se é ruim, se é suficiente, se é insuficiente, se é melhor que na rua, se é pior que na rua. Eu acho que os casos eles mostram pra gente, né, cada um deles por separado, quando é melhor, quando é pior, quando é mais efetivo, quando é menos efetivo. Mas eu acho que as pessoas estão sendo sim ativistas nas redes sociais, cada vez que elas estão expressando a sua opinião para o público, né? Se você está discutindo com um amigo, você não está sendo ativista, mas quando você quer contagiar as pessoas e transforma o espaço público no espaço onde você quer fazer eco a sua voz, que é em prol de uma causa, isso é ser ativista. O que dá para projetar é pensar a velocidade que a gente está vivendo, de todas as informações, tudo ser muito rápido. E nisso uma produção e um consumismo extremo também. Então eu acho que o ativismo ele vai estar muito vinculado à velocidade, ao over, ao extremo, assim. O ativismo jovem, primeiro, é o que eu prevejo, né? Com as minhas imensas chances de errar, é que, como qualquer outra coisa que eu fosse prever, é que o jovem ele vai ser jovem até mais tarde, ok? E ele vai ter um espaço de atuação, de ativismo mais abrangente, né? Ele vai ter uma mistura de gerações, que hoje em dia a gente tem menos, porque quanto mais tempo você é jovem, mais contato você acaba tendo que fazer de juventude para juventude. Ele vai poder ter mais contato então com gente mais velha e com gente mais nova, para poder fazer uma leitura do mundo diferente. Talvez isso faça o jovem ser mais conservador, talvez isso faça o jovem ser mais consciente, okay? Mas eu acho que o que o futuro aponta é que o ativismo jovem ele vai ser um ativismo baseado menos em impulso na situação do jovem,
num determinado momento curto da vida e mais num estado de juventude permanente que vai fazer com que ele possa ter diálogo com outras gerações. Então a gente tem que construir uma sociedade na qual o jovem ele tenha condições de poder exercer o seu papel, okay? Que é o de ser jovem, okay? E de como jovem que é, poder ser ativo nas transformações que a sociedade hoje precisa.